Bom dia, pessoal, beleza? Como é que estão? Preparado? Vamos começar mais um pouquinho, tá? Vamos entrar agora, né, dando sequência no nosso conteúdo, questão das rochas, tá? Eu vou pegar um pouquinho da estrutura, tá, interna da Terra que vocês tiveram ali, né, vocês olharam ali nos conteúdos, tá? Vou explicar rapidinho, dar uma introdução para vocês, tentar tirar a dúvida que ficou para vocês aí na questão do material didático, né, de material físico que vocês têm, beleza? Aí vamos entrar rapidinho nas rochas aí que a gente vai ver que é muito massa. Joia? Pessoal, nosso planetinha Terra, coisa feia aqui, ó. Vamos lá? Acho que para cá é melhor, né? Pelo nosso planeta Terra aqui, olha só, coisa mais linda no mundo, né? Parece um ovo estalado, beleza? Mas vamos lá. A gente vai dividir a Terra em 3 partes, joia? A crosta, o manto e o núcleo. Vou começar pelo núcleo, porque olha o tipo do desenho que eu fiz no núcleo. O núcleo ele tem 2 partes, joia? O núcleo interno, que é essa bolinha aqui, e o núcleo externo, que é esta outra. O núcleo interno ele é feito de níquel e ferro. Olha só, é bem interessante, a gente vai precisar da física um pouco. Quando eu pego o níquel e ferro, uno ele em alta temperatura, só para vocês terem uma ideia, esta parte aqui, ela tem aproximadamente 6.000 graus Celsius. Joia? É praticamente, tá, a mesma temperatura do Sol. Tá? São bem próximas essas 2 temperaturas. Quando eu pego o níquel e ferro, fundo ele em alta temperatura, em vez de ele amolecer, ele vai endurecer. Joia? Então, o núcleo interno da Terra, aquela parte bem densa, ela vai estar bem no centro da Terra. Conforme isso foi se afastando, conforme a gente vai se afastando nesse núcleo, ele começa a ficar mais pastoso, porque a temperatura vai diminuindo. Lembre, o mais quente vai estar dentro da Terra, o mais frio fora da Terra. A Terra se esfria de fora para dentro, beleza? Então, esse outro núcleo, como ele se afastou, ele perdeu um pouco dessa temperatura e esses elementos começaram a ficar pastosos. Em vez de endurecer, ficou pastoso. Joia? Agora, voltando lá na física, se eu tenho uma bola de ferro, algo sólido, em alta temperatura, se movimentando, ela vai gerar um campo magnético. Então, o campo magnético da Terra vem do interior da Terra. Ele surge de uma forma aonde ele vai começar a segurar tudo o que vai estar em volta desta Terra, fazendo a nossa atmosfera. Tanto que se a gente pegar, pessoal, a nossa bússola e olhar para ela, a gente vai ter que lembrar que o norte que a bússola mostra para nós não é o norte exato, né? A gente tem 23 graus, andar um pouquinho mais para o lado leste, tá? Porque o campo magnético ele não vai estar exatamente no norte, ele vai estar um pouquinho afastado por causa disso. Joia? Mas voltando lá. Pessoal, então o núcleo da Terra sólido e pastoso em alta temperatura, depois ele começa a se resfriar novamente, aí eu vou ter uma outra camada chamada manto. Vamos lá, você usa um manto para quê? Vamos lá, quando você coloca a camisa do São Paulo, um manto, você vai o quê? Se aquecer com aquele negócio, vai fazer você ferver, né? Vai segurar a tua emoção ali dentro. Olha só, segurar a emoção dentro, vai segurar a temperatura. Por isso, manto. A manta que você dorme à noite, ela não segura a tua temperatura? Então o manto ele vai ajudar o quê? A segurar a temperatura da Terra, do interior da Terra. Joia? E o último, onde a gente vive, a gente vai ter quem? A crosta ou crosta, tá? Pode usar as 2 formas, beleza? A crosta é essa parte dura que nós vivemos, é onde vocês estão pisando aí agora, tá? Onde vocês vão lá jogar a bolinha de vocês, beleza? Pessoal, só que a gente tem que lembrar que essa crosta, ela não é que nem uma casca de ovo inteira. Ela é trincada, ela é quebrada. Eu tenho o quê? Partidas nesta crosta. Tem áreas com fissuras. Joia? E cada fissura dessa vai formar uma placa que a gente vai ver no conteúdo, próximo conteúdo, que são as placas tectônicas. Bom, se eu tenho alta temperatura, joia? Tenho uma região densa, dura, partida, quer dizer, fissurada, forma como se fosse uma panela de pressão. Pense na panela de pressão. Qual que é a parte mais quente da panela de pressão? Não é o interior dela? Certo? Se eu tampar aquelas válvulas, o que vai acontecer com essa panela? Ela vai explodir. Por isso que quando você para na frente da panela de pressão, ela está lá
ela está soltando essa pressão para não explodir. O nosso planeta vai fazer a mesma coisa. Essa fissura, ela vai soltar essa pressão dessa temperatura do interior da Terra. Quando ela solta essa temperatura, ela forma um vulcão. Tá? Então, o vulcão nada mais é do que a válvula de pressão da Terra. Joia? Então, quando ele começa a entrar em erupção, o que ele está dizendo? Que a pressão aqui está tão grande que ele está jogando esse material para fora. E quando ele joga esse material para fora, ele forma as rochas. Tá? Aí vem a formação da rocha. Vem a primeira rocha, que a gente vai chamar de rocha magmática. Magmática porque vem do magma. O magma está onde? Dentro da Terra. Então, esse magma, que é a lava, né, que a gente está acostumado a ver aquele negócio incandescente, escorrendo, aquilo lá é o magma. Joia? O que vai acontecer? Ele vai solidificar, ele vai resfriar e formar o que a gente vai chamar de rocha magmática. Sabe a brita que vocês usam na construção lá, que o pessoal tem, esses calçamentos que a gente tem? Então, essa é uma rocha magmática, é a mais comum. É que a gente vai ter no nosso dia a dia. Depois a gente vai ter uma rocha sedimentar. O que é uma coisa sedimentada? É uma coisa que foi o quê? Quebrada, foi virada em pedacinhos. A areia. A areia é uma rocha sedimentar. Ela sofreu pressão da temperatura da atmosfera, da chuva, do vento, sai essas partículas, vai para a região mais baixa, forma então que a rocha sedimentar. Lembra? Areia, pedacinhos de areia, é uma rocha sedimentar. Beleza? E tem uma rocha metamórfica. Tá? A rocha metamórfica, olha só, metamorfose. O que é metamorfose? Entra lá, fugiu o nome. Oh, Jesus! O corozinho lá da borboleta, que agora não me lembro o nome, tá? A lagartixa não, meu Deus! Entra... tem um outro nome, não é larva. Entra... Oh, Jesus! Tá, entra aquele bichinho lá, né? Que parece uma minhoquinha, certo? Faz o seu casulo e sai uma borboleta. Tá ok? E o que ele fez? A metamorfose. Olha só, a rocha também vai se modificar. De que forma? Eu tenho aqui uma região montanhosa, eu tenho a rocha A e a rocha B, certo? Rocha A e rocha B. Aqui eu sofro temperatura, pressão, vai caindo essas partículas nas regiões mais baixas, tanto da rocha A quanto da rocha B, certo? Aqui eu tenho a pressão atmosférica, tá? Que vai começar a pressionar essas rochas. Depois de alguns milhões de anos, essas rochas, elas vão se unir, tá ok? Elas se unem, a gente vai começar a ter uma rocha metamórfica. Joia? Vamos lá, o granito. Quando vocês pegam o granito, não tem várias cores? Não tem vários cristalzinhos ali dentro? Então, significa que é uma rocha metamórfica. Joia? Ela sofreu alteração. Beleza? Voltando um pouquinho aqui na magmática, aqui dentro eu vou ter duas rochas diferenciadas, tá? Eu tenho a intrusiva, que significa dentro, e a extrusiva, que significa fora. Como é que eu vou diferenciar essas duas rochas? A intrusiva, ela vai aparecer cristais. Por que cristal? Como ela vai estar aqui, ó, mais próximo, mais dentro do interior da Terra, ela vai se resfriar mais lentamente. Quando eu resfrio mais lentamente, os minérios eles demoram para se grudar, e quando eles demoram para se grudar, eles formam cristais. Joia? A extrusiva, que é a de fora, como ele resfria rápido, não dá tempo, tá, desses minerais se grudarem. Eles ficam separados sem formar cristais. Tá ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.